O assunto do qual falaremos a partir deste momento é o assunto tutela provisória. Peço que você dê uma olhada e vem comigo porque nós temos que conversar um pouco sobre essa expressãozinha, tutela provisória. Vejam, qual que é a finalidade da atuação do Poder Judiciário? Resolver conflitos de interesse, quando provocados, prestando uma tutela jurisdicional, ou seja, prestando auxílio à parte. A parte ela tem uma pretensão, acredita ter um direito material contra a outra parte, e ela depende do Poder Judiciário para lhe dar autoridade em relação àquela pretensão e forçar eventualmente o cumprimento pelo réu. Essa é a ideia da tutela, certo? Tutela jurisdicional. Hoje, dentro do nosso processo, nós temos uma pretensão de que tutela ela deve ser de caráter satisfativo. Isso é muito legal. Por quê? A ideia do CPC atual é prestar uma tutela jurisdicional que atenda àquilo que a parte pretendeu no mérito. No CPC de 73, a tutela se dava, a tutela jurisdicional, é o objetivo do processo e sempre foi, mas não se preocupava com a satisfação do direito. Ou seja, se preocupava em dar uma sentença e o réu ganhava a ação, mas não levava. Ele tinha um título dizendo, você tem 50 mil de indenização, mas ele não conseguia cobrar. Hoje o processo se desenvolve para satisfazer esse direito. Além disso, pessoal, essa tutela, ela pode se dar e se dá principalmente pela tutela de forma cognitiva sumária, a tutela aprofundada, com cognição aprofundada, esse é o termo, e temos também uma tutela denominada provisória. A tutela em cognição aprofundada ou definitiva é aquela na qual o juiz sentencia, analisando todo o procedimento para poder decidir ao final. Na tutela provisória, não. Na tutela provisória, o juiz decide antes de analisar todo o processo de forma provisória. Evidentemente, pessoal, por não se tratar de uma cognição exauriente, era essa a palavra que me fugiu aqui na cabeça inicialmente, ou seja, por se tratar de uma cognição sumária, ela somente poderá ser dada esta decisão em determinadas situações excepcionais. Então, passando a limpo, nós temos tutela, podendo ser prestada esta tutela jurisdicional em caráter aprofundado, em uma cognição exauriente, ou seja, exaurindo todas as dúvidas para sentenciar, ou de forma sumária, quando se dá a tutela provisória. E daí, pela lógica, essa tutela provisória ela é o quê? Excepcional. Por quê? Ela somente se dá nas hipóteses que nós começaremos a falar a partir de agora, tá? Nós começaremos a falar a partir de agora. Vejam só, nós temos aqui o seguinte, nessa tela eu trago as espécies, pessoal? Nós trazemos as espécies de tutelas provisórias. E eu vou pedir para você prestar atenção porque nós precisamos compreendê-la. Vejam só, a tutela provisória, ela pode estar pautada em duas matrizes, por assim dizer. A primeira delas é na urgência, a segunda delas é na evidência. Tá? Elas podem estar pautadas na urgência ou na evidência. E aqui é o seguinte, Essa tutela urgente, ela pode ser o quê? Ela poderá ser antecipada ou cautelar. Vamos com exemplos? Vejam só. Muita atenção em relação a esse detalhe, que esses exemplos ajudam muito. Vamos supor que determinada pessoa tem um plano de saúde e a partir deste plano de saúde ela pretenda realizar uma cirurgia em razão de um acidente. Trata-se de uma cirurgia de extrema urgência. Ou ela faz aquela cirurgia naquele momento, ou se eventualmente decorrer um tempo grande aqui, ela poderá vir a falecer. Ela faz o procedimento de internação e vem o plano de saúde e indefere, dizendo que essa cirurgia que a senhora pretende realizar, ela não está acobertada no que fora contratado. Embora ela tenha uma série de elementos e documentos, inclusive provas documentais, dizendo que aquele procedimento cirúrgico está sim acobertado.
Nesse caso, o que ela faz? Ela entra com um pedido de tutela provisória. Por que ela vai querer a provisória? Porque se ela esperar 3 anos, 4 anos, 5 anos para a decisão definitiva, ela pode estar morta. Então ela entra com um pedido de tutela provisória, fundado no quê? Na urgência, e ela pede para o juiz o quê? Pede para o juiz basicamente o seguinte: ó, juiz, eu estou entrando com uma ação para que você condene o plano de saúde à obrigação de fazer, de atender a essa cirurgia. É isso. Só que eu não quero lá ao final, eu quero que você me dê esse direito agora. Eu quero antecipar o efeito da sentença final. Qual que é o pedido dessa senhora na ação? A realização, a condenação da ré para realizar a cirurgia de urgência. Só que ela quer este pedido, que é o principal objeto deste processo, agora, não ao final. Isso é tutela antecipada. Qual que é a diferença da antecipada para a cautelar? Na cautelar, nós temos o seguinte, pessoal. Na cautelar, nós temos a seguinte situação. A parte, ela vai ingressar com a ação e a ação está tramitando. Ou pode já pedir no início da ação, mas ela não quer antecipar o efeito da decisão final, não. Ela quer somente garantir de forma provisória que quando ela chegar na sentença, ela seja satisfeita. Como assim? Pensem, por exemplo, numa ação de execução em que há informações por parte do autor, do exequente, que o executado está dilapidando o patrimônio para não pagar justamente a dívida que ele tem com o exequente. Aí o que o exequente faz? Ele ingressa com a ação de execução e pede nessa ação de execução uma tutela provisória pautada na urgência, por quê? Ele tem informações de dilapidação do patrimônio. E daí ele pede o quê? Cautelarmente o quê? A apreensão de indisponibilização dos seus bens, que seja feito um bacenjude para que se peguem os valores dele, para que lá ao final, se julgada procedente essa demanda, os valores estejam garantidos. Ela tem um poder acautelatório, garantidor. Essa é a grande diferença em relação à tutela antecipada. Na cautelar, não se antecipa o pedido final. Se acautela por algum instrumento para que, ao final, o pedido seja provido. Veja, lá na antecipada, a cirurgia. Eu estou antecipando o pedido final, condenação do réu a realizar a cirurgia. Tutela antecipada. Na cautelar, eu estou pedindo o bloqueio dos valores da conta corrente do executado para que, ao final, se julgada procedente a minha demanda, haja recurso por pagamento. Por quê? Porque se o juiz não deferir essa tutela provisória de urgência cautelar, quando chegar lá no final, eu vou ter um crédito, né? Eu vou ter um crédito de 50 mil reais, mas o réu não vai ter patrimônio. Do que vai adiantar? Nada. Essa é, portanto, a distinção que você tem que lembrar para a tua prova. As duas são pautadas na urgência. E a devidência? A devidência é a mais fácil. A devidência, né? Deixa eu só colocar o acento circunflexo aqui. A devidência, ela está pautada no quê? Na alta, né? Eu vou colocar aqui embaixo. Alta probabilidade. E aí ela é muito legal. Probabilidade. Como assim na alta probabilidade? Vejam, é a situação na qual nós temos o quê, pessoal? Nós temos a parte formulando um pedido para o Poder Judiciário e ela traz tantos elementos, ela traz tantas informações, ou o direito dela é tão preciso que há uma alta probabilidade de que a sentença ao final seja favorável. É urgente? Não. Ela é pautada na evidência. Se fosse na urgência, eu seria antecipado ou cautelar. Agora, na evidência é somente alta probabilidade. Então ele tem uma grande expectativa de que essa ação seja julgada procedente. Daí o que ele faz? Ele diz assim, juiz, nesse caso, ao invés de eu ficar em situação de desvantagem nesse processo, aguardando a sentença final, eu quero que você me dê o direito agora. Eu quero que você antecipe os efeitos daquilo que você vai decidir agora. O juiz, ele terá certeza de que vai decidir lá? Não, ainda não, é uma tutela provisória, porque se ele tivesse certeza, ele dava uma sentença definitiva. Mas não, ele não tem, mas há uma alta probabilidade. Então ele inverte, ele diz assim, então tá,
tá aqui, autor, o direito é teu. E o processo segue. Lá ao final a gente vai ver se confirma a sentença, ótimo. Se não confirmar, temos que indenizar, temos que resolver isso. É importante que você entenda, portanto, que na tutela de evidência não se fala em momento algum em urgência, mas em alta probabilidade do direito. Qual que é a sacada da tutela de evidência? Fala-se, pessoal, o quê? Fala-se, na verdade, em ônus do tempo. Por que ônus do tempo? Quem entra com uma ação querendo algo de outra pessoa, ele tem que arcar com o ônus do tempo de aguardar o trâmite dessa ação para que a sua tutela seja satisfeita, não é mesmo? Por quê? Tem que ter o processo, cita o cara se defende, instrução, ato processual daqui, ato processual de lá, sentença, cumprimento de sentença. E aí se foi um tempo. Quem que ficou no prejuízo durante esse tempo? Quem pretendeu. O autor, no caso, ele fez um pedido, ficou esperando um monte de tempo até que ele tivesse o seu direito assegurado. Na tutela de evidência, nós invertemos esse ônus do tempo. Nós vamos dizer o seguinte, olha, é tão provável que você, autor, ganhe que não é justo você arcar com o ônus da demora, o ônus do tempo do processo. Então, nós vamos o quê? Inverter. Sacaram? Vejam, pessoal, em momento algum na evidência se fala em urgência, porque se nós falarmos de uma situação urgente, nós vamos pensar, urgente porque é o pedido final que tem que ser antecipado? Sim, tutela antecipada. Urgente porque nós precisamos de algum instrumento que garanta a execução final, a tutela final? É a cautelatória, tá bem? Então, aqui colocadas as premissas e o embasamento teórico que você tem que assimilar para a sua prova em relação às tutelas provisórias. E a partir daí, é administrar esse quadro que consta aqui na tela. Vejam só. Tutela antecipada e tutela cautelar, elas tratam, né, de situações provisórias. A de evidência também. A diferença, portanto, da antecipada e cautelar para a evidência é que tanto na antecipada quanto na cautelar nós temos o quê? Nós temos a tutela urgente nas duas e na de evidência não há urgência. Não há urgência. Certo? Então fique atento. Agora olhem em cima. A antecipada satisfaz o direito da parte, aquilo que ela pretende. Na cautelar, ela conserva, ela acautela o que se pretende ao final. É só você pensar. Penhoram-se os bens para que ao final possa ser paga a parte exequente, se ela tiver direito. Na tutela de evidência, ela é satisfativa. Por quê? Porque ela antecipa o pedido final pela alta probabilidade. E é isso. Se você tiver essa estrutura na sua cabeça, com a correta leitura dos artigos 304 e seguintes ali, 298 na verdade, a partir do 298, deixa eu só confirmar para ver se eu não vou falar bobagem, perdão, 294, a partir do 294 até o 311, você mata o assunto tutela provisória sem maiores dificuldades, certo? O que nós vamos fazer a partir de agora? Vamos estudar algumas regras, ou melhor, as principais regras da antecipada, da cautelar e da evidência. E daí, resolver questões. Combinados? Então, muita atenção em relação a este detalhe. Retorna aqui na tela. Vamos lá começar com algumas regras gerais, tá? Isso aqui é muito fácil. É só para que você se situe e não perca questões por bobagem. Vejam, regras gerais. As tutelas de urgência, elas podem ser antecipadas ou cautelares. E elas podem ser também antecedentes ou incidentais. Vamos pensar comigo. Os nomes dizem sempre tudo para você. Quando eu falo uma tutela antecedente, significa dizer que ela antecede o processo. Ou seja, antes de eu entrar com a petição inicial toda bonitinha, preenchendo os requisitos do 319 do CPC, e que são vários requisitos, eu faço uma petição rápida, que antecede esse meu pedido principal para requerer a tutela antecipada. É a situação da cirurgia. Olha, se for esperar colher provas, selecionar as provas, analisar os contratos, juntar instrumento de procuração,
se vai 2, 3 dias, e 2, 3 dias pode ser crucial nesse caso. É uma situação de urgência. Então a legislação vai permitir que você faça uma petição simplificada, sumarizada, pedindo de forma antecedente a tutela provisória. Só que depois tem que discutir em cognição exauriente se aquela senhora tinha ou não tinha direito à cobertura do plano de saúde. E aí é o processo principal, que pode demorar 3 anos. A vida dela está assegurada. Entenderam? Portanto, pode ser antecedente ou incidental. Ela estava discutindo ali a questão de uma cirurgia que não era urgente, mas ela sofre um agravamento do seu estado de saúde e passa a se tornar urgente no curso do processo. Incidentalmente, ela pede a tutela antecipada. Beleza. Pode acontecer tanto para uma quanto para a outra. Na tela. Portanto, vejam só. É isso que temos aqui, né? As tutelas provisórias incidentais, elas independem do pagamento de custas, porque elas seriam uma espécie de anexo a um processo já existente. E neste processo já existente já foram pagas as custas, beleza. As tutelas provisórias podem ser revogadas ou alteradas a qualquer tempo. Por que que elas podem ser alteradas ou revogadas a qualquer tempo? Por isso, são provisórias. Se provisórias são, podem ser alteradas ou revogadas a qualquer tempo. E as tutelas provisórias conservam a eficácia durante o período de suspensão do processo, a não ser que o juiz decida em sentido contrário. Por exemplo, período de 20 de dezembro a 20 de janeiro. O processo permanece suspenso, período de férias forense. Pode ser que, dada a tutela provisória, permanece produzindo efeitos essa tutela durante o período de suspensão do processo, a não ser que haja alguma decisão em sentido contrário. Na sequência aqui, vejam, nós temos que o juiz poderá determinar medidas necessárias para a efetivação das tutelas concedidas, inclusive os meios de coerção previstos no cumprimento provisório de sentença. Regras gerais eram isso. Agora, vejam só, para configurar tutelas de urgência, e aqui quando eu falo em tutelas de urgência, você sempre lembra que pode ser tanto antecipada quanto a cautelar. E aqui é o seguinte, a necessidade de se demonstrar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vejam, risco ao resultado útil do processo faz referência ao acautelamento, né? Olha, eu preciso garantir a penhora dos bens, porque senão ao final do processo eu corro o risco de a minha pretensão não ser atingida. No perigo de dano, eu digo o seguinte, olha, vamos antecipar, e aqui se refere a antecipada, antecipar essa cirurgia, porque se nós não o fizermos, eu posso sofrer um dano irreversível, no qual seja a morte da pessoa autora. Tá bem? Legal. Além disso, deve-se demonstrar o quê? Plausibilidade do direito e a irreparabilidade do dano ou dano de difícil reparação. Certo? Legal. Com relação à caução, e o que é isso? Né? Vejam só, como a concessão de tutela antecipada implica riscos, por quê? Porque pode ser que o autor não ganhe ao final, né? Poderá o magistrado exigir caução. Falei que o magistrado deve exigir caução? Não. O que o juiz poderia fazer? Dizer assim, olha, eu entendo que a senhora esteja pleiteando aqui essa cirurgia pelo plano de saúde, mas veja bem, ao que tudo indica, né? Ao que tudo indica, ele faz isso pelo exame dos documentos que foram acostados, há uma discussão muito grande aqui se essa cirurgia estaria ou não inclusa dentro do que você assinou. Por conta disso, o que eu vou fazer? Eu vou deferir a sua tutela antecipada apenas se você efetuar o pagamento de uma caução, de uma garantia, porque se ao final do processo eu de fato concluir que na verdade a senhora não tinha direito à cobertura do plano de saúde, você fará. Essa caução será utilizada para indenizar os custos que o plano teve. Pode ser, tá bem? Na tela. Outra coisa aqui, né? Formas, né? Como que nós podemos conceder essa tutela antecipada? Muito cuidado, porque isso às vezes parece difícil, mas não é. Ela pode ser concedida sem ouvir a parte contrária, inauditera, altera, pars ou in limine, ou com a notificação da parte contrária. E aqui é o seguinte, vai depender muitas vezes do quão urgente é.
ou o do quão ficaram demonstrados aqueles requisitos da fumaça do bom direito, o risco ao resultado útil do processo, plausibilidade e a irreparabilidade. O juiz poderá dizer o seguinte, olha, eu estou um pouco em dúvida. Eu quero conceder, mas eu estou um pouco em dúvida. O que o juiz faz? Ao invés de conceder de forma liminar, ele diz assim, intima a parte contrária para que ela preste informações no prazo de 5 dias. E aí eu decido. O juiz ganha um pouco mais de segurança para decidir. Pode adotar uma ou outra. Tá? Portanto, muito cuidado. Nós não estamos falando que todas as tutelas provisórias são dadas de forma liminar. Quando eu falo que uma decisão é dada de forma liminar, significa que eu não estou ouvindo a parte contrária. Então, a tutela provisória pode ser concedida de forma liminar ou não. Vai depender da circunstância do caso concreto. E vejam só, fiquem atentos a esses elementos. E aqui, pessoal, vejam, vamos seguir um pouquinho. Vamos seguir um pouquinho para falar, né, sobre a tutela de urgência requerida em caráter antecedente, tá? No caso, perdão, tutela de urgência requerida em tutela de urgência antecipada. Antecipada requerida em caráter antecedente. Vejam só, qual que é a situação? Uma tutela de urgência antecipada. Eu quero o meu direito agora. E eu quero esse direito agora antes de eu entrar com a ação principal. É antecedente. Nessa situação, e o que eu falei para vocês? Eu falei que nós tínhamos que ficar atento em relação à questão da ação inicial. Essa ação inicial será o quê? Simplificada. Ela não vai observar os requisitos do 319. Ela é simples. Tão simplificada que tem que colocar o quê? Deixar claro que é uma tutela provisória, colocar qual que é a pretensão final, o que eu espero depois, lá no processo principal, qual que é o conflito, a fumaça do bom direito, o perigo da demora e o valor da causa. Não precisa trazer provas, não tem que fazer requerimento, não precisa se preocupar com o valor de causa, não precisa procurar um instrumento de procuração, você simplifica a tua vida. Tá aí. Entendido? Legal. Depois o que temos? A partir daí, o juiz vai olhar para esse pedido e ele poderá decidir de duas formas. Ou ele concede a tutela ou ele não concede. E aqui, pessoal, reside o meu maior medo em relação à prova objetiva de concurso nessa parte. Prazo. Eu sempre me preocupo muito com isso e é por isso que nos nossos cursos nós fazemos uma série de esquemas e eu coloco toda a legislação destacada, às vezes o prazo em vermelho para que aquilo chame a atenção aos seus olhos, porque de fato esses prazos aqui inclusive são um tanto estranhos, porque são prazos diferentes em uma ou outra situação. Mas só para você entender, se o juiz der a tutela provisória de caráter, a tutela antecipada de caráter antecedente, o que acontece? A senhora realiza a cirurgia, lá no exemplo, certo? Beleza, ela realizou a cirurgia e a partir daí o advogado dela terá o quê? 15 dias pela frente para que ele faça a complementação da argumentação. Vejam só, traga documentos, confirme o pedido e depois o processo segue pelo rito comum. Fique atento quanto ao prazo, né? É 15 dias. Fique atento quanto ao prazo. É 15 dias. Certo? Legal. Mas e se não for concedido? Se não for concedido, o que o juiz faz? Ele dá uma oportunidade para a parte entrar com a ação principal. Ele diz assim, olha, eu entendo o teu pedido, mas eu realmente acredito que não é caso de cobertura do plano de saúde aqui. A senhora vai ter que arcar com os custos da sua cirurgia, então o faça. E se você quiser discutir isso num processo regular pelo procedimento comum, você tem 5 dias para complementar. Né? O porquê que a legislação colocou 5 dias eu não sei, mas colocou. Então, 5 dias é o que você tem que observar, certo? Então, concedeu 15 dias para complementar. Não concedeu 5 dias para você emendar. Vai ficar atento? Perfeito. Podemos, portanto, seguir. Vamos seguir agora e vejam só. Ainda dentro dessa parte, né, de tutela provisória, nós temos que ficar atento à questão da estabilização da lide. E aqui é o seguinte, né? Isso aqui é uma novidade dentro do nosso CPC e que tem gerado muita discussão doutrinária e até mesmo por conta disso eu entendo que essa matéria
ela poderia ser melhor cobrada e não está sendo cobrada. Mas eu vou falar rapidamente, porque senão depois você vai lá, ou você coloca no chat, ou você vem lá na hora da aula e me pergunta lá no fórum e me pergunta, né? Mas qual que é a ideia? A estabilização da lide é o seguinte: o juiz deferiu a tutela antecipada. A partir do momento que houve o deferimento da tutela antecipada, essa decisão, ela é o quê? Uma decisão interlocutória. Ela não resolve o processo. Por quê? Porque o processo principal vai seguir. Por se tratar de uma decisão interlocutória, trata-se da solução de um incidente. A partir do momento que a parte contrária ela é intimada, lá o plano de saúde, ele é intimado a cumprir e a realizar a cirurgia, ele poderá, deverá cumprir, e ele poderá agravar de instrumento, recorrer ao tribunal, dizendo, olha, eu quero revogar essa tutela provisória porque eu não concordo. Ele pode fazer isso? Pode, duplo grau de jurisdição, é um princípio assegurado e é hipótese de cabimento de agravo de instrumento lá no 1015. Tem um dos incisos do 1015 prevê essa hipótese. Mas beleza. A partir do momento que a parte tem esses 15 dias para agravar de instrumento, se ela não apresentar o agravo, nós temos o quê? Uma estabilização da lide. Cuidado. Eu não estou falando que essa decisão se torna imutável. A única coisa que nós falamos é o seguinte, que ainda continua a ser uma tutela provisória, pode ser modificada pelo juiz, mas se a parte pretender modificá-la, não basta ela atravessar uma petição. Como assim? Não basta que ela faça um peticionamento dizendo, ó, juiz, eu quero que você revogue essa tutela porque agora eu entendo que não estão mais presentes requisitos. Ela deverá entrar com uma demanda, um outro processo incidental, chamada de ação revisional. Vejam, na verdade acaba complicando a tua cabeça, mas a ideia continua basicamente a mesma. Antes da história da estabilização da lide, se a parte pretendesse alterar o que foi decidido em tutela provisória, bastava a ela peticionar nos autos, pedindo para que fosse revista a decisão do juiz, que era uma decisão provisória, pode ser alterada a qualquer tempo. Agora não. Agora, se a parte ré não recorrer, não apresentar recurso dessa decisão que concedeu a tutela, não apresentar o agravo de instrumento, a estabilização. E daí, se ela quiser discutir o teor dessa tutela provisória, ela tem que entrar com uma ação revisional, uma ação incidental. Fica um pouco mais difícil. Ganha o quê? Estabilidade para a tutela provisória. Não significa coisa julgada, certo? Num primeiro momento não vai significar coisa julgada, vai significar apenas uma estabilização. Por quê? Porque nessa ação revisional nós podemos desconstituir o que foi decidido na tutela provisória pelo juiz. Beleza, professor, eu estou quase me confundindo, porque é tanta informação que eu acabo ficando, meu raciocínio fica um pouco mais puxado. Eu entendo perfeitamente, mas você tem que simplesmente compreender que a parte, em termos objetivo à prova, se a parte não recorrer, estabiliza a lide. Se estabilizar, eu preciso de uma ação revisional. Legal? Na tela, portanto. Essa ação revisional, ela poderá ser ajuizada a qualquer tempo, em autos apartados, e fica distribuída de forma preventa, distribuição preventa. Só corrigindo aqui. Legal. E aqui é o seguinte, pessoal. Eu fiz uma pergunta. Por quê? Faz coisa julgada? Você vai me responder, professor, você acabou de dizer que não. Eu disse que não, mas aqui eu faço um parênteses. Por quê? A doutrina está se desenvolvendo no sentido de entender que a partir do momento que a parte tem a pretensão da ação revisional, ela tem 2 anos para propor essa ação revisional. E se ela não propuser essa ação revisional, nós teríamos aqui um efeito semelhante ao efeito da coisa julgada, certo? Mas isso é discutido, então você não vai levar para a prova, ou melhor, você vai levar para a prova isso guardadinho na tua manga. Num primeiro momento não recorreu, estabilizou, o camarada pode entrar com uma ação revisional em autos apartados de distribuição preventa. É o que vão te cobrar. É o que a FCC vai cobrar. Eventualmente, numa questão um pouco mais aprofundada, você vai lembrar dessa discussão a respeito da coisa julgada, compreendendo que, após o decurso do prazo de 2 anos, há uma estabilização e a tutela provisória faz coisa julgada, ou seja, aquela tutela provisória não se mexe mais. Nada impede que depois nós tenhamos a tutela definitiva tratando da matéria em definitivo, e daí perderia a eficácia da tutela provisória, mas ela não seria mais
modificada, embora daí ineficaz. Eu sei que é só discussão doutrinária, mas é só para eu conseguir conduzir o raciocínio de vocês. Legal? Vamos seguir? Vamos. Vamos seguir porque nós temos aqui mais um slide interessante para estudar. Veja, nós falamos atrás da tutela antecipada. Agora, pessoal, é a vez da cautelar. A cautelar era para quê mesmo? A cautelar possuía um caráter urgente conservativo do direito. É a situação da penhora online dos bens para garantir a execução. Legal? Lembrou? Então vem comigo. Essa tutela cautelar pode se dar de forma antecedente ou incidental. Na antecedente, nós temos um pedido também simplificado. Venham comigo. Olhem só. O pedido irá o quê? Constar a indicação do conflito, a exposição do direito e a exposição do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A partir daí, pessoal, nós temos uma mini instrução, por assim dizer. Como assim? Antes de o juiz decidir de forma antecedente, ele pode, primeiro, o juiz poderá dar essa tutela cautelar liminarmente, porque vamos pensar comigo, bem no exemplo que eu falei para vocês a respeito bem na hipótese do exemplo que eu falei para vocês a respeito da penhora. Se o juiz intimar o executado, dizendo, eu vou penhorar tua conta, o executado tira a grana. Concordam comigo? Então, nessa situação, ele vai deferir liminarmente, muito provavelmente. Então, o juiz ele define liminarmente. Só que o juiz pode também decidir pelo seguinte, se não for uma situação tal como essa que eu trouxe, uma outra situação de cautelar, ele pode fazer o quê? Ele pode conceder um prazo de contestação e indicação de prova em 5 dias. Aí depois, o juiz se manifesta em 5 dias, deferindo ou não a tutela de caráter conservativo, ok? E aqui, atenção, se lá na hipótese da tutela antecipada, da concessão era 15 dias para complementar e da não concessão era 5 dias para emendar, aqui é 30. Ou seja, do deferimento da tutela cautelar, surge o prazo de 30 dias para propor a ação principal. Tá bem? Então você tem que ficar atento a este detalhe. Vamos seguir. Vamos seguir pelo quê? Porque nós temos agora, pessoal, Nós temos agora a tutela cautelar requerida em caráter antecedente, perdendo a sua eficácia. Ou seja, quando que essa sentença perde a eficácia? Ela perde a eficácia se não houver ajuizamento da ação principal no prazo de 30 dias. Não houve. Ou se não houver efetivação da cautelar no prazo de 30 dias. Não se achou bens. Procurou-se bens, mas não foi encontrado nada. Perde a eficácia daquela sentença. Se houver a improcedência do pedido principal, é a execução, Estava o bem bloqueado, o processo de execução foi julgado improcedente, então o que acontece? Os bens são liberados. Ou extinção do processo sem resolução do mérito. Da mesma forma, não se julga o processo, extingue-se o processo, a cautelar perde a sua eficácia, tá bem? E agora vamos lá, O indeferimento da tutela cautelar não impede depois o ajuizamento da ação principal, exceto no caso de reconhecimento de prescrição ou decadência, e por fim, não influencia no julgamento da ação principal. Tá aí, portanto, a regrativa geral em relação a esta parte da tutela provisória, tá bom? Vejam, pessoal, é isso que você tem que levar para a sua prova em relação à tutela provisória antecedente, tutela provisória antecipada e a cautelar. Levou isso, ficou atento a esses prezinhos que eu chamei a atenção, você não perde questões de prova, conforme você vai ver comigo daqui a pouco aqui nos nossos slides, combinados? Antes de nós seguirmos, se você estiver atento, faltou aquela da alta probabilidade, não faltou? Faltou falar sobre a tutela de evidência. E sobre a tutela de evidência, nós temos um único artigo dentro do nosso CPC. Só que esse artigo é tão importante e ele é tão cobrado em prova que eu citei ele aqui na tela para nós estudarmos juntos a partir deste momento. Então, comigo. Vejam só, o que nós temos, A tutela de evidência, ela será concedida, e prestem muita atenção a este detalhe, independentemente da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nós estamos falando que não é urgente. Nós estamos falando que não é urgente. E ponto.
certo? Ou seja, é possível conceder a tutela de evidência, né, antecipando os efeitos, né, do que se pretende ao final do processo, ainda que não se trate de questões urgentes. Em que situações? Nessas 4 situações aqui colocadas. Comigo. Vejam só. Se ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Ou seja, o processo está andando já, né? Por quê? Porque já tem defesa. E há abuso nessa defesa. O camarada está sacaneando aqui na sua defesa. Está colocando uma série de incidentes protelatórios, está dificultando, ou seja, ele está estendendo o ônus do tempo do processo, dificultando ainda mais a vida do autor. O juiz pode dizer o seguinte, olha, já que você está recorrendo de forma protelatória, já que você tem apresentado uma série de incidentes cuja defesa ela é totalmente encabida, está abusando do seu direito de defesa, sabe o que eu vou fazer? Tutela de evidência. Eu vou inverter, vou dar o direito à parte contrária, porque na verdade você já está ciente de que vai perder ao final, não é? Então se você está sacaneando, o que eu faço? Eu inverto. Tá aí, primeira hipótese. Na tela segunda, vejam só. Nós temos aqui, se as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou de súmula vinculante. E aqui é o seguinte, são 2 elementos, pessoal. Tem uma briga muito grande, e aqui só abrindo um parênteses, em relação a uma questão que foi cobrada recentemente no TJ São Paulo. Qual que é a sacada aqui? São 2 elementos para verificar essa hipótese. Tem que ter prova documental suficiente, apenas prova documental, ou seja, a parte autora formula um pedido colocando apenas prova documental, o réu faz a sua defesa e coloca apenas prova documental, e além disso, nós temos ali tese firmada em julgamento de recursos repetitivos, dando um suporte para o juiz em relação aos precedentes. O que o magistrado pode fazer? Fala assim, olha, vendo a situação aqui, tendo em vista as provas documentalmente produzidas, e não sendo necessária outras provas, e já havendo tese firmada, eu vou fazer o quê? Eu vou inverter e vou dar uma tutela de evidência. Tá aí. Item 3. Vejam só, né? Se tratar de pedido aqui é até complicado de ler. Se tratar de pedido repersecutório, fundado em prova documental adequada do contrato de depósito. Caso em que, vejam só, será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Vejam, pessoal, quando falar em pedido repersecutório, esse pedido feio aqui, esse nome estranho para nós, você lembre em perseguição. Perseguição da coisa. O que é perseguição da coisa? Pense, contratos de depósito, pessoal. Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é o seguinte, o cara tem um contrato de depósito e a pessoa que tem, né, ou seja, você dá a determinada pessoa, por exemplo, empresta a ela determinado objeto para que ela faça uso durante um período. E você faz um contrato dando o depósito, depositando esse bem para essa pessoa durante um determinado período. Passou esse período, ele tem que devolver. Se ele não devolver, você tem o quê? O direito de perseguir. Você poderá formular um pedido repersecutório. É isso. Se você formular esse pedido e provar documentalmente que venceu o prazo que a parte poderia ficar com esse bem, nós podemos dar a tutela provisória, certo? Pensem, eu tenho um exemplo muito interessante da doutrina que é o seguinte, pessoal. É o caso do estacionamento. Você chega com seu carro e estaciona. A hora que você estaciona lá, deixa o seu carro no estacionamento privado, eles te dão um canhoto. Esse canhoto é representativo de um contrato de depósito, não é? Legal. Você foi, fez as suas compras, voltou para pegar o carro, está fechado o lugar. Ou você volta lá, o cara que administra o local, ele diz assim, ó, não é teu, não vou te devolver. O que você faz? Você pode entrar com uma ação na justiça, né, se ele não te der o carro judicialmente, e por conta, com fundamento nesse dispositivo, com base naquele canhotinho, você pode dizer, ó, juiz, é o seguinte, eu tenho aqui um contrato de depósito, foi um contrato que nós fizemos verbalmente ali, ele me deu esse comprovante, eu tenho esse bem, deixei sob os cuidados dele durante determinado período mediante o pagamento de um valor,
valor do estacionamento. Quando eu voltei, que eu queria o meu bem de novo, o meu carro de novo, ele não me devolveu. Eu quero perseguir, eu faço um pedido repersecutório porque eu quero o objeto que é meu. O que o juiz pode... E eu quero que você me dê isso antecipadamente. Pode o juiz fazer isso? Pode. Tá aqui. Essa é a possibilidade. Tá certo? Então pensem, pessoal. Lembrem dessa hipótese para vocês matarem na hora da prova. Ok? Vamos lá, né? Na sequência, né? A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar a dúvida razoável. Vejam, aqui, pessoal, não tem só a prova documental, não há julgamento repetitivo, não há súmula, conforme temos lá no inciso 2. Aqui nós temos apenas a prova documental. E, além disso, a defesa do réu é fraca. O réu não trouxe nenhum elemento que possa gerar dúvida no juiz na decisão. Ou seja, muito provavelmente o juiz vai deferir o pedido da parte autora. Então, o que ele pode fazer? Pode inverter, certo? Portanto, são as 4 hipóteses em que nós temos a tutela de evidência sendo justificada. Tem alguma delas que são situações urgentes? Não, o cara está com o carro no estacionamento, o cara tem abuso de direito de defesa. Não é nenhuma situação urgente, certo? Então, fique atento. Outra coisa, essas tutelas de evidência, elas podem ser concedidas de forma liminar ou não? O juiz precisa ouvir a parte contrária ou não? Cuidado, olha o que diz o parágrafo único. O parágrafo único fala o seguinte, que nas hipóteses, e aqui eu vou marcar de forma de negro aqui, ó, vejam, liminarmente, tá? Nas hipóteses do inciso 2, alegação de fato, fundada documentalmente, tese firmada, e também do 3, quando envolver o pedido repersecutório, o que nós temos? Pode ser concedida liminarmente. Nas outras duas pode? Não. Tem que ouvir o réu. Por quê? Tem que ouvir o réu para ver se o réu vai trazer uma prova capaz de gerar dúvida, e tem que ouvir o réu para ver o que ele vai dizer em respeito da protelação aqui, ou do abuso do direito de defesa, tá bem? Porque ele pode justificar ao juiz que não é nenhuma nem outra. Ele pode trazer elementos que demovam o juiz dessa conclusão. Portanto, é isso que nós temos em relação à tutela de evidência, e agora eu avanço para resolver algumas questões de prova com vocês. E notem novamente que as questões que eu trago dentro do material se referem justamente a questões de TRTs, em grande maioria. Ou seja, é um assunto que cai? Não cai, despenca. Comigo. Miguel ajuizou ação de cobrança contra a empresa X, conseguindo demonstrar a sua pretensão exclusivamente, vejam, ele demonstrou a sua pretensão exclusivamente pela prova documental anexada com a inicial, cuja matéria é objeto de uma súmula vinculante, que foi editada pelo STF, ok? Portanto, vejam só. Nesse caso, à luz do CPC, o que o juiz pode fazer? Vejam, não é exatamente isso aqui, ó, inciso 2, alegação de fato provada documentalmente em uma tese firmada em julgamento de caso repetitivo ou em súmula vinculante. Tá aqui, ó, e aqui vem expresso súmula vinculante. Portanto, nesse caso, o juiz nesse caso, à luz do CPC, o juiz liminarmente, desde que o autor demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil, não, é um caso de tutela de evidência, portanto, não tem que demonstrar dano ou risco. B, poderá conceder tutela de evidência, legal, após ouvir obrigatoriamente, olha, é uma das situações que ela pode ser dada de forma liminar, marquei de preto ali, certo? Portanto, está errada a letra B. Letra C, liminarmente, independentemente da demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, poderá conceder a tutela de evidência. Tá aí, você mata a letra C. Questão difícil? Difícil se você não estivesse estudado bem o 311, tá? Porque é a novidade, então gera um pouco de dúvida, mas você mata com tranquilidade. Vejam só, poderá conceder tutela de evidência após ouvir, nós vimos que não é necessário, e aqui é a mesma coisa. Portanto, letra C, gabarito desta questão. E vamos avançar. TRT do Amazonas, da 11ª região, comigo. A tutela de urgência, presentes os demais requisitos legais. E vejam, tutela de urgência aqui, ela vai poder ser tanto pelo enunciado, tanto antecipada, quanto a cautelar, né? Vamos lá. Letra A. Só pode ser concedida após
justificação prévia e sempre com caução. Tá tudo errado, porque pode ser concedida de forma liminar, conforme vimos, e a caução poderá ou não ser exigida. Cabe ao juiz. Então a letra A você descarta. E agora vem comigo na B. Pode ser concedida quando houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É justamente isso. É justamente isso. Tá certíssimo, né? Se você for ler, embora a gente não precisasse nem ler o dispositivo, depois dá uma olhadinha no 300, perdão, não é no 300 não. Dá uma olhadinha no 300 caput, né? Perdão, não é parágrafo segundo não, 300 caput do NCPC. Gabarito da questão é a letra B. É justamente, pessoal, vejam, justamente a questão do perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo que caracterizam a possibilidade da urgência, tá bem? Será concedida quando houver risco de irreversibilidade? Não. Quando houver risco de irreversibilidade, se você não tiver como reverter essa tutela antecipada ou cautelar, não concede, tá? Portanto, tá fora. E depois vejam, não pode ser efetivado através de arrolamento de bens. Pode ser, sim. Tem uma regrinha expressa lá no 301 do CPC falando que pode. Vou até anotar aqui, posteriormente você lê. E depois, só pode ser concedida se o requerente oferecer caução real ou fidejussória idônea. Vejam só, caução real ou fidejussória idônea, tá bem? Vejam, nós falamos ali que não é necessária, não é obrigatório a caução conforme colocado no A, portanto a letra E está fora. Vamos avançar? Vamos lá. Questãozinha eu vou pular essa questão, pessoal. Vou deixar aqui para vocês o gabarito, tá? Para que a gente possa avançar, porque nós temos várias outras questões para analisar e o nosso tempo está se esgotando. É a letra B, tá bem? Como é uma questão de prefeitura, eu vou deixar o gabarito aqui para vocês verificarem depois, tá? Mas é importante fazer. Letra B é o nosso gabarito desta questão. Avançando, né? Então vamos lá. Letra B está aqui, ó. A 1 e 4 estão corretas. Avançando. Essa aqui vamos fazer sim porque é uma questão de tribunal. Ao disciplinar a tutela provisória, o novo CPC estabelece que a tutela de urgência, diz a letra A, né? A tutela de urgência... Perdão, pessoal, eu voltei, vi errado aqui. Letra B não. Aí depois vocês vão ficar bravos comigo. É a letra C. Passei o gabarito errado aqui. Letra C. Portanto, 2, 3 e 4. Deu uma pequena diferença, né? Legal. Letra B, que é o gabarito. Agora sim, vamos lá para a questão que eu queria fazer com vocês. A tutela de urgência não poderá ser concedida sem justificação prévia. Para por aí, né? Porque ela pode ser concedida com ou sem justificação prévia. Então, cortei fora aqui. Letra B. A tutela antecipada, requerida em caráter antecedente, ou seja, antes de começar o processo, você pede para adiantar, ela torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso, caso em que o processo será extinto. Tá certo, né? Aí você diz, mas professor, essa parte final aqui que fala que o processo será extinto, tá certo? Sim. Por que está certo, né? Vejam só, qual que é a sacada aqui? Está certo por quê? Está certo porque, na verdade, é o seguinte, o cara entra com um pedido simples, com um processinho simples, uma ação sumarizada, para pedir tão somente a tutela provisória. Depois ele vai complementar, não vai? Vai entrar com um processo complementado. Portanto, se nós tivermos a tutela provisória concedida, não houve recurso, aquele processinho simples ele será extinto. Ele ficará com os efeitos favoráveis à parte autora, mas será extinto. E é isso. Tá? Então tá certinho. Letra B, o gabarito. Na sequência, vamos lá. Para a concessão da tutela de evidência, exige-se, dentro de outros requisitos, a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil. Claro que não, na evidência não. Na sequência, vejam só, né? Efetivada a tutela cautelar requerida em caráter antecedente, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 15 dias, em ação própria, cujos autos deverão ser apansados ao pedido cautelar. Cuidado, tá, pessoal? Cuidado, o prazo não é de 15 dias. Como eu disse para vocês, ainda mais para quem for fazer a nossa FCC, fique atento em relação a prazo, tá bom? Vamos lá, na sequência.
É vedada em qualquer caso a concessão de liminar em tutela e evidência? Não, nós vimos que havia sim situações. São aquelas situações do inciso 2 e do inciso 3 do NCPC do artigo 311. Portanto, letra E está fora. E para que nós possamos encerrar, essa aqui também eu vou deixar, é a letra B, tá? É a letra B, gabarito. Uma questão de defensoria, uma questãozinha interessante, mas vai ficar para vocês, ok? Comigo, pessoal, vem cá na tela, porque nós então vamos encerrar aqui a parte de tutela provisória. Você viu que é um assunto importantíssimo para a sua prova, tá bom?